Viva Voz, com Vera Magalhães. Alô, muito boa noite. São 6h04. Está no ar o Viva Voz, nesse dia quente, trazendo as análises, os bastidores e as explicações que você procura. Boa noite, Carolina Moran. Oi, Vera, boa noite para você, para os ouvintes. Da denúncia da PGR sai um pouquinho depois que a gente saiu do ar, mas a gente está aqui com toda a repercussão nesse Day After. Exatamente, desde o primeiro momento a CBN já abriu os microfones para esquadrinhar denúncias, 272 páginas em que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denunciou 34 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje também já teve desdobramentos importantes disso, porque o ministro Alexandre de Moraes tornou pública a delação do tenente-coronel Mauro Cid, seus quatro anexos, bastante coisa para a gente destrinchar. Quem vai nos ajudar nessa tarefa, que vai quase ocupar o programa inteiro hoje, é a Samantha Klein, começando justamente pelos principais tópicos da denúncia e da delação. Boa noite, Samantha. Boa noite, Vera, Carol. Olha, a queda do sigilo da delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid revelou que o ex-presidente, entre outros pontos, pediu monitoramento do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que ele recebeu dinheiro da venda das joias sauditas. Falou também da influência dos filhos sobre o planejamento de um golpe de Estado e também da negativa do PL para financiar um plano para matar Lula. A delação do tenente-coronel Mauro Cid revelou que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio e o deputado Eduardo, tiveram posições bem diferentes em relação a essa tentativa de golpe. Enquanto o senador Flávio Bolsonaro defendia que o pai aceitasse a derrota, assumisse o papel de um líder da oposição, o deputado Eduardo estava entre os mais radicais e incentivava a permanência do pai no poder. Também neste grupo estava a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que também instigava Bolsonaro a esse plano golpista. O tenente-coronel Mauro Cid também afirmou que entregou $86 mil em espécie a Bolsonaro de forma parcelada. Esse valor era equivalente à venda de um relógio Rolex e também de um kit de joias de luxo de ouro branco que foram recebidos durante uma viagem oficial para a Arábia Saudita, que seriam presentes aí do acervo da Presidência da República devido ao valor. Cid relatou que participou de reuniões com os militares que fizeram a discussão sobre essa possível intervenção em golpe de Estado, mas ele diz que não esteve envolvido diretamente em nenhum planejamento detalhado. Mas lembrando que ele também é um dos denunciados pela PGR. O ex-oficial, então, o tenente-coronel Mauro Cid, também revelou que, depois de iniciar a delação, ele foi pressionado por aliados, entre eles o general Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil, também da Defesa e que tinha sido aí candidato a vice-presidente da República, e também pelo advogado Fábio Weingarten. Ambos tentaram obter informações sobre os primeiros depoimentos. E é claro que isso seria uma obstrução da investigação, para dizer o mínimo, se tivesse ocorrido. Quanto à ação dos generais, Mauro Cid também afirmou que o então comandante de operações terrestres do Exército, o general Estevam Teófilo, aceitou aderir à trama golpista somente se Bolsonaro assinasse aquela minuta do golpe. O tenente Mauro Cid ainda afirmou que repassou ao ex-presidente dados de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes no final de 2022, depois das eleições,
Segundo a investigação da PF, inclusive Moraes estava sendo seguido por assessores presidenciais e uma das motivações, segundo a delação de Mauro Cid, seria o fato da desconfiança de Bolsonaro sobre eventuais encontros entre o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro Alexandre de Moraes. Entre outros pontos aí também que chamam a atenção e que era novo até o momento, é que o ex-ajudante de ordens afirmou que um dirigente do PL, provavelmente um tesoureiro do partido, negou o dinheiro da sigla para custear as despesas de um plano que pretendia matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. O caso, segundo o Cid, ocorreu numa reunião realizada na casa do general Braga Neto, no dia 12 de novembro de 2022. Foi aquela reunião em que Braga Neto disse que queria causar caos social para ter motivos aí para decretos aí que pudessem gerar esse golpe de Estado. Foi uma tentativa. Uma coisa que me chamou bastante atenção na delação foi o momento em que o Alexandre de Moraes praticamente deu um ultimato ao tenente-coronel Mauro Cid, que era a última chance dele de falar a verdade e trazer fatos, né? Isso mostra que a delação chegou a ficar por um fio? Em mais de uma oportunidade, inclusive, chegou a ficar por um fio, Vera, porque o que aconteceu? Foram vários depoimentos à Polícia Federal e também depoimentos no Supremo Tribunal Federal. Então, teve pelo menos 2 momentos em que ele quase perdeu esse benefício. Um deles foi lá em março do ano passado, depois que foram divulgados pela revista Veja o vazamento do conteúdo de mensagens de Mauro Cid reclamando sobre suposta coação dos agentes da Polícia Federal e que trechos que ele não teria dito estariam nessa delação premiada, nesses depoimentos. Aí ele foi convocado no Supremo Tribunal Federal, foi decretada uma nova prisão preventiva, ele que tinha sido solto foi preso novamente. E aí, no final das contas, acabou sendo mantida a delação e Mauro Cid negou que que fosse verdade, né? Que ele tinha feito somente um desabafo nessas mensagens, que todo mundo estava bem, inclusive Bolsonaro tinha recebido muito dinheiro em Pix, que os generais estavam na reserva recebendo salários, enquanto ele era tratado como um leproso pelos amigos e acabou fazendo desabafos, não sabia quem tinha vazado o conteúdo dessas mensagens. Então ele quase perdeu esse benefício da colaboração premiada. Um outro momento foi naquele depois da deflagração da operação que desvendou aquela tratativa do punhal verde e amarelo que pretendia matar Lula, Alckmin e Moraes, ele também foi convocado novamente para depor no STF. Então ele quase perdeu essa delação. E aí teve esse momento também de fala com o ministro Alexandre de Moraes diretamente, porque às vezes era um juiz assessor do Moraes que tomava esses depoimentos quando era no Supremo. Uhum. E aí teve esse momento que ele disse, olha, você tem que falar a verdade, porque senão vai acabar a tua delação. Tanto é que ele pediu alguns benefícios, né? Como proteção e prisão em regime fechado num prazo de, no máximo, 2 anos. É isso. Obrigada, Samantha. Vera, vamos falar um pouquinho sobre a importância dessa denúncia, a centralidade dessa delação aí do tenente-coronel Mauro Cid, para dar robustez a essa denúncia feita pelo Procurador-Geral da República? Pois ela ajudou justamente a isso, a confirmar os pontos da narrativa, principalmente a linha do tempo, com os atos que levaram à trama golpista, mas ela não é a única... o único elemento de prova e principalmente também não é o principal, Carol. E eu acho que isso é relevante, porque o procurador Paulo Gonet procurou embasar toda a denúncia com outros documentos, a agenda do general Heleno, as minutas golpistas, o plano lá do punhal verde e amarelo, os momentos em que esses documentos foram impressos dentro do palácio ou dentro de outras repartições públicas,
A orientação que o Alexandre Ramagem fez para o Jair Bolsonaro numa das lives golpistas que ele fez, que tem ali anotações do que o Bolsonaro deveria falar e etc. A participação dos integrantes do Ministério da Justiça, e aí não só o Anderson Torres, mas a sua sub, Marília, em toda essa trama e na tentativa de desestabilizar o sistema eleitoral, descredibilizar as urnas eletrônicas. Então, tem todo um arcabouço de papéis que mostram esse grupo, que ele chamou de organização criminosa, agindo ao longo do tempo, ao longo de vários anos, para tentar deslegitimar a eleição e, posteriormente, impedir a posse de um governo democraticamente eleito. Então, ele, com isso, procura mostrar que a tentativa de golpe de Estado foi executada. Ela estava em curso, ela não foi bem sucedida no final das contas, mas vários atos foram efetivamente cometidos para que o poder fosse solapado. E a todo momento o Cid coloca o Bolsonaro no ponto central dessa delação, né, Vera? E até nesse ponto do golpe, em outros, porque ele fala que foi o Bolsonaro que deu ordem para falsificar cartão de vacina, que foi o Bolsonaro que deu ordem para vender lá o relógio que ele encaminhou para ele os 86 mil dólares depois de vender as joias. Fala que foi o Bolsonaro que pediu para monitorar Alexandre de Moraes. Então, se ele tentava em algum momento proteger o general Braga Neto em relação a Bolsonaro, ele a todo momento o colocava como ciente e mandante desses crimes, né? Mandante dos crimes e beneficiário da venda irregular, né, até por meio de uma espécie de um contrabando de uma joia recebida de um Estado para o Estado brasileiro. Beneficiário de dinheiro. Então, isso, além de jogar por terra a trama de que o Bolsonaro não sabia de nada dos atos golpistas, também deve fomentar uma denúncia contra ele nesse caso das joias sauditas, que ainda não foi apresentado pelo Gonê. E também joga muito por terra uma narrativa que as milícias digitais bolsonaristas adoram fazer, de olha, Bolsonaro não é corrupto, Bolsonaro nunca se beneficiou de desvio de recursos públicos. Então, esse deverá ser um outro caso a vir mais lá adiante. Assim como me disseram, eu achava que o Gonê tinha juntado já nessa denúncia tudo em relação à BIM paralela, porque ele cita muito na denúncia, cita o Ramagem e também outros envolvidos nela, mas me disseram que deve vir uma outra denúncia específica sobre a existência da BIM paralela. Então, a gente ainda vai ter novas manifestações por parte da Procuradoria-Geral da República. Vera, você acha que nessa denúncia o Gonê faz algum aceno ao campo político e também às Forças Armadas? Lembrando que ele, por exemplo, excluiu o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que estava indiciado pela Polícia Federal, mas não consta no relatório do PGR. Eu li totalmente dessa maneira, Carol. Eu acho que a exclusão do Valdemar é um aceno para a classe política na linha. Olha, nós não estamos estigmatizando toda a direita, nós não queremos transformar a denúncia numa perseguição a todas as lideranças de auditoria nas urnas, e aí uma auditoria só nas urnas presidenciais e só no segundo turno, foi feito pelo próprio Valdemar. Ele encampou esse discurso de deslegitimação das urnas eletrônicas, tanto que o fundo partidário do PL chegou a ficar retido e etc. Então, eu acho que até aqui ele foi poupado e a meu ver, não tem outra justificativa para isso ter acontecido, uma vez que ipsis literis ele encampou quase tudo do relatório da PF, que não seja uma tentativa de excetuar a classe política, até para evitar ali uma repercussão maior e o avanço da tal tese da anistia. Eu acho que tem um cálculo aí por parte do PGR, assim como todos os acenos que ele faz ao Exército, de que o Exército também foi vítima da intentona golpista e que graças ao Exército o plano de golpe de Estado não se consumou, também é uma tentativa naquele sentido em que o ministro José Múcio vinha tentando trabalhar, de não transformar esse inquérito, essa denúncia e posteriormente a ação penal que vai vir em um grande julgamento das Forças Armadas. E aí, com isso, ele excetua o alto comando, excetua o antigo comandante do Exército, da Aeronáutica, os livra dessa trama golpista e deixa claro que ela não foi bem sucedida justamente porque as Forças Armadas não aderiram enquanto instituição.
O que a gente pode esperar em termos de prazo aí para julgamento? Já sabemos que o caso deve ser remetido para a primeira turma, o que também já gera insatisfações entre os próprios ministros do Supremo que não compõem esta turma, que é mais alinhada a Alexandre de Moraes, né? Exato. Eu acho que vai haver uma série de tentativas de jogar isso para o pleno, vindas da defesa dos 34 denunciados, talvez algum questionamento, alguma questão de ordem vinda, inclusive dos outros ministros. Então pode ser que o presidente Roberto Barroso tenha de tomar uma decisão a esse respeito e seja instado a abrir uma exceção pela ali, notoriedade do caso, pela sua gravidade, a transferir esse julgamento para o plenário. Eu acho que isso não muda o fato de que a composição inteira do Supremo é muito tendente a condenar todos, assim como tem feito com o 8 de janeiro. Em relação a prazos, eu acho que é uma coisa rápida, não vai se estender por muito tempo. O recebimento da denúncia, eu imagino que vai ser julgado pela turma e vai ser em breve. E aí, em seguida, a gente tem o início do julgamento, com os prazos todos para a defesa. Aí sim, uma coisa um pouco mais alongada, mas não acredito que deva passar muito deste ano, Carol. Como era esperado, o caso teve uma enorme repercussão política hoje, só se falou disso. Quem vai trazer as primeiras repercussões de parte a parte, tanto dos bolsonaristas quanto dos governistas, é o Igor Cardim, lá de Brasília. Boa noite, Igor. Oi, Vera. Muito boa noite para você, boa noite para a Carol e para os ouvintes. Pois é, no dia seguinte, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas, os políticos da base governista e também da oposição se manifestaram sobre o caso. O presidente Lula evitou falar diretamente sobre o ex-presidente Bolsonaro, mas reforçou a presunção de inocência e a necessidade de ampla defesa dos denunciados. Lula destacou que caberá ao Supremo Tribunal Federal julgar os denunciados e que, caso sejam considerados culpados, terão que responder por seus atos. Todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Ora, se na hora que o juiz for julgar, chegar à conclusão que eles são culpados, eles terão que pagar pelo erro que cometeram. Portanto, é apenas o indiciamento. O processo agora vai para a Suprema Corte e eles terão todo o direito de se defender. Congresso Nacional, repercussão muito grande sobre essa denúncia da Procuradoria-Geral da República. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também defendeu o direito de defesa de Bolsonaro e dos demais denunciados. Ele afirmou que a denúncia deve ser tratada pelo Poder Judiciário e que não cabe ao Congresso debater o tema como uma questão política. Ele falou ainda sobre a questão da anistia aos presos do 8 de janeiro. Não é adequado ele se transformar em um procedimento político e eu não vou fazer isso e não vou dar cabimento a isso com uma manifestação minha talvez inadequada, me metendo aonde não é do poder e da política. Em relação ao projeto da anistia, o senhor acha que está enterrado? Isso não é um assunto que nós estamos debatendo. Quando a gente fala desse assunto todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos na nossa sociedade dividindo um assunto que não é o assunto dos brasileiros. Mais cedo, o Ministério da Defesa divulgou uma nota oficial destacando que a denúncia da PGR é um passo essencial para diferenciar condutas individuais dentro das Forças Armadas. Segundo o ministro José Múcio Monteiro, o processo permitirá que se evitem generalizações sobre a instituição militar, uma vez que 24 dos denunciados são militares ou ex-militares, incluindo o próprio Bolsonaro. O ministro reforçou a necessidade de pacificação e de responsabilização adequada dos envolvidos, sem comprometer a imagem das Forças Armadas. Aqui na Câmara dos Deputados, Vera, ocorreram duas entrevistas coletivas com deputados de oposição e também com deputados governistas. O vice-líder da oposição na Câmara, deputado Evair de Mello, diz que a denúncia não possui provas contra o ex-presidente. Conseguiram construir uma única materialidade. Portanto, é uma peça de ficção e que, se nós não tivermos sucesso já de imediato, com certeza a história vai julgar com muito rigor
esses que estão usando esses critérios não conhecidos para tentar condenar, com certeza, o maior líder que o Brasil já fez, o maior líder da direita. O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou apenas pelas redes sociais. Ele disse que o mundo está atento ao que se passa no Brasil e que o truque de acusar líderes da oposição democrática de tramar golpes não é algo novo. Todo regime autoritário, em sua ânsia pelo poder, precisa fabricar inimigos internos para justificar perseguições, censuras e prisões arbitrárias. Vera e Carol. Obrigada, Igor, pelas suas informações. O Lide está nessa declaração do Alcolumbre, né, Carol? Muito firme, né, Vera, ao dizer que não é assunto dos brasileiros, diferente daquela declaração do Hugo Mota logo depois de tomar posse de que tem que ter uma dosimetria, que teve um certo exagero e tal. Depois ele até viu que a repercussão foi negativa, mas o Alcolumbre respondeu de uma maneira muito firme que não pretende tratar desse assunto, né? Exato, a gente sabe que ele está aí sendo bastante contemplado pelo presidente Lula com essa ideia da exploração da margem equatorial ali da questão dos bolsões de petróleo. Então, aquele que a gente achava que poderia ser maior problema para o governo vai construindo uma relação melhor com o governo por enquanto. E no Supremo, a declaração dele foi digna de nota ali. Os ministros comentaram que a declaração do Alcolumbre mostra que a ideia de anistia está morta e enterrada. Foi o que um deles me falou. Então, a verificar se isso também vai chegar na Câmara, esse mesmo sentimento, né? Ainda mais agora que o Valdemar Costa Neto não foi denunciado. Mas aqui no Brasil, às vezes, os mortos ressuscitam, né, Vera? Vamos ver. Morta enterrada, por enquanto, vamos ver até quando, né? Total. Toda a razão. Vamos para o nosso intervalo. Depois, Repórter CBN. A gente volta ainda com uma entrevista a respeito dos aspectos jurídicos da denúncia. Já, já. E o Viva Voz está de volta e a gente dá continuidade à cobertura da denúncia feita pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas. Agora entrevistando o professor Emílio Meyer. Ele é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa noite, professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Vera. Boa noite, Carolina. Eu que agradeço o convite formulado. Boa noite. Professor, eu queria começar pela tipificação penal que o Procurador-Geral da República usou, né? Ele é muito firme em asseverar que houve um golpe de Estado iniciado, uma tentativa de golpe de Estado, que foram tomadas várias ações, que foram executadas ações nesse sentido, e ele tipifica, usando ali o Código Penal, o artigo 359, alguns dispositivos desse artigo. Isso tenta contrapor o discurso da base bolsonarista de que pensar, ter ideia de um golpe de Estado não seria crime. O senhor acha que isso está bem embasado na denúncia? Está bem embasado na denúncia e está bem embasado na jurisprudência que o Supremo formou a partir do 8 de janeiro, Vera. A gente pode observar em diversos julgados que o Supremo passou a entender que dispositivos que estão nessa denúncia agora contra o entorno, né, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu entorno, né, os artigos 359L e 359M, aqueles que falam de impedir o regular funcionamento dos poderes da República, depor um governo legitimamente eleito, né, que eles, aquilo que seria talvez correspondente ao que nós chamaríamos no âmbito do direito penal de tentativa, já começa a ser vislumbrado quando a gente pensa, então, ou cogita, ou leva adiante planos que poderiam levar a, de fato, uma deposição, por exemplo, de um governo eleito ou atentar contra a separação de poderes. O que a gente pôde observar por toda a denúncia que foi formulada pelo Procurador-Geral da República, e nisso tem uma construção ali muito clara, um raciocínio muito claro, embasado em fatos, às vezes, muito evidentes, né? O ex-presidente era muito contundente em afirmar questões que, publicamente, que ele estava, de alguma forma, já discutindo, né, no seu próprio gabinete. Isso está muito bem embasado e mostra que a Polícia Federal fez um trabalho de produção de provas já bastante robusto, que a gente vai ter uma instrução criminal ainda pela frente que pode colher novos elementos, né? E que, de fato, essa denúncia era quase que obrigatória por parte do Procurador-Geral da República. Seria muito difícil, seria quase que algo bastante contraditório com o trabalho da Polícia Federal que o Procurador-Geral da República não tomasse a atitude que tomou e não denunciasse os acusados da forma que denunciou.
Professor, vou fazer para o senhor a pergunta que todo mundo está se fazendo, né, desde ontem. Qual é a chance do ex-presidente Jair Bolsonaro ser preso no decurso desse julgamento, ou só depois de uma condenação realmente? Acho bastante difícil que ele venha a ser preso no curso do julgamento. O Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, já tomou as medidas cautelares penais alternativas à prisão que seriam suficientes para que a gente pudesse ter o asseguramento do cumprimento da lei penal, né? Então, assim, ainda que o presidente comece a descortinar um cenário mais interessante para ele com a posse do presidente Trump nos Estados Unidos, né, internamente, domesticamente, as nossas instituições estão trabalhando de uma forma com que a gente possa ter o asseguramento de fato do cumprimento da lei penal nessa ação. Então, não fica ali relevante que ocorra uma prisão antes do trânsito em julgado, que o Supremo vai acabar fazendo, eu entendo, né? Promover uma ação penal, creio que num tempo razoável, né? Vai ser de um ano e meio, evitando talvez um congestionamento com as eleições do ano que vem, mas tentando, de fato, assegurar o devido processo legal e promover, se for, né, quer dizer, aliás, cumprir a eventual decisão, que pode ser uma decisão, sim, de fato, de cumprimento de pena, porque as acusações são de crimes que podem levar a penas muito altas, só com o trânsito em julgado. Então, seria desnecessário uma prisão cautelar, por mais agressivo que o ex-presidente possa ser em termos verbais contra a corte, né? O senhor acha que tem ali espaço para que uma discussão sobre anistia progrida no parlamento? O senhor citou o 8 de janeiro como já um formador de jurisprudência para julgamento de tentativas de golpe de Estado. Ao insistir muito na anistia para esses condenados do 8 de janeiro, eles já estão fazendo justamente uma tentativa de desmontar esse arcabouço jurídico para beneficiar, na verdade, os peixes grandes, o Bolsonaro e os demais denunciados de agora? Eu acho que tem uma dissidência política já se formando, né, Vera? A gente já pôde noticiar hoje aí que o presidente do Senado Federal já deu indicativos de que esse tema não é um tema importante para o Senado, ao contrário da posição do presidente da Câmara, que vinha indicando num sentido de que isso poderia vir a acontecer. Hoje a gente já viu uma base do ex-presidente Bolsonaro se mobilizando para se manifestar contra a denúncia feita. Eu acho que o clima aí é um clima um pouco complexo de ser percebido, mas acho que o que a gente pode verificar é que isso vai gerar um custo muito alto para a Câmara e para o Senado aprovar uma anistia para crimes que são tão claramente colocados pela denúncia. A gente tem visto uma repercussão por parte da imprensa que tenta traduzir o que está na denúncia, e a gente vê que muita coisa o próprio presidente já vinha avisando que ele iria fazer e que poderia levar, né, conduzir a tudo que aconteceu em dezembro e em janeiro, né, em dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Então, é um custo alto político promover uma anistia nesses termos. Agora, mesmo que ela viesse a ser aprovada, pela indicação feita pelo próprio Supremo, né, em relação a casos como o caso do próprio ex-deputado Daniel Silveira, é de que uma anistia nesses termos, uma anistia que ocorre justamente para proteger crimes contra a ordem democrática, ela seria uma anistia inconstitucional ou nula de pleno direito. Então, o Supremo novamente seria desgastado lá na frente para, de novo, dizer e reafirmar a sua força institucional, declarando inconstitucional uma anistia nesses termos. Professor, como é que o senhor vê a opção do ministro Alexandre de Moraes de levar o caso para julgamento na primeira turma e não no plenário do Supremo, ainda que haja precedente para isso, pode gerar questionamentos futuros? Não me parece que essa seja pura e simplesmente uma opinião, uma decisão apenas do ministro Alexandre de Moraes. Houve uma mudança regimental no final de 2023 que tentou retirar boa parte dos processos do plenário do Supremo Tribunal Federal, justamente porque um grande número de ações penais relativas ao 8 de janeiro ocupava a agenda do Supremo Tribunal Federal. Então, para esvaziar a pauta nesse sentido do plenário, né, houve uma mudança para promover e fazer com que ações penais tramitassem nas próprias turmas. A turma na qual está vinculado o ministro Alexandre de Moraes é a primeira turma, então, fatalmente, o que vai acabar acontecendo é que esse julgamento vai se dar dentro mesmo da primeira turma, né? Eu acho que o argumento de que, olha, não, é um ex-presidente, é uma questão política que está ali envolvida, de alta repercussão política, não é tão forte a ponto de colocar de lado uma determinação regimental do próprio Supremo Tribunal Federal, né?
Muito obrigada, professor, pelos seus esclarecimentos muito didáticos, muito diretos, muito objetivos. Já fica o convite para o senhor votar em outras ocasiões, porque esse vai ser um assunto que o senhor mesmo já previu, vai nos ocupar aí pelo próximo ano e meio. Obrigada. De nada, eu que agradeço pela oportunidade, Carolina e Vera. Então foi a nossa entrevista com o professor Emílio Meyer, de Direito Constitucional da UFMG. A gente continua num assunto correlato a essa questão da denúncia do procurador Paulo Gonet, porque numa espécie de volta da borduna, o ministro Alexandre de Moraes foi alvo hoje, justamente, de uma ação conjunta da empresa do Trump e da plataforma Rumble na Justiça dos Estados Unidos. Quem vai trazer esse imbróglio para a gente é o Guilherme Muniz, que está comigo aqui no estúdio. Boa noite de novo, Muniz. Oi, Vera. Boa noite mais uma vez. Pois é, esse processo foi revelado, as informações sobre esse processo foram reveladas pelo jornal The New York Times e dizem essas informações de que o pedido foi protocolado num tribunal da Flórida, acusando o Moraes de censura por causa de algumas decisões que Moraes tomou nos últimos meses. Então, tanto o grupo de comunicação de Donald Trump quanto essa plataforma chamada Rumble pedem à justiça norte-americana que derrube decisões da justiça brasileira. O objetivo é que determinações do STF para suspender contas do Rumble não tenham efeito legal nos Estados Unidos. A ação usa como exemplo uma decisão de Moraes que mandou suspender contas de uma série de usuários, incluindo, abre aspas, um usuário dissidente político conservador brasileiro radicado nos Estados Unidos, comentarista e blogueiro, conhecido por fundar veículos de comunicação críticos ao STF, fecha aspas. Esse documento não especifica a qual usuário estava se referindo e as decisões de Alexandre de Moraes, nesse caso, são sigilosas. O grupo de comunicação de Trump não foi alvo direto de nenhuma dessas medidas de Moraes, mas argumenta que as ordens dele interferem e vão contra a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante exatamente a liberdade de expressão. Depois que essa notícia do processo veio a público, Vera, o CEO do Rumble, Chris Pavlovski, fez uma publicação em português na rede social X, dizendo, abre aspas, oi Alexandre, a Rumble não cumprirá suas ordens ilegais, em vez disso nos veremos no tribunal. Atenciosamente, Chris Pavlovski, fecha aspas. Essa rede social Rumble não é tão conhecida aqui no Brasil, ela se posiciona como uma espécie de plataforma de vídeos alternativa ao YouTube e que preza pelo que eles chamam de livre discurso, com regras menos rígidas de moderação de conteúdo, Vera. Portanto, esse processo que começa agora a correr nesse tribunal nos Estados Unidos, acusando Alexandre de Moraes de censura e pedindo para que as decisões dele não sejam aplicadas, não tenham valor jurídico nos Estados Unidos. Duas coisas me chamaram a atenção, Muniz e Carol. A primeira foi que, ao noticiar o breaking news dessa história, o New York Times relacionou o fato desse caso ter se dado no mesmo dia da denúncia, ali, horas depois, da denúncia contra Jair Bolsonaro. Fez quando Jair Bolsonaro enfrenta uma denúncia que pode levá-lo à prisão, o ministro Alexandre de Moraes é alvo das empresas do Trump. E a outra coisa foi como a repercussão, como esse fato caiu no próprio Supremo. Conversei com alguns ministros que minimizaram a gravidade disso e qualquer risco oferecido à integridade ou à independência ou à continuidade na jurisdição do ministro Alexandre de Moraes, consideraram inclusive uma coisa meio sem pé nem cabeça. Acham que não tem a menor possibilidade de a justiça norte-americana entrar numa guerra contra a justiça brasileira, então consideraram mais como um factoide. Até porque, né, Vera, Rumble me parece uma rede social pequena aqui no Brasil, pelo menos não conheço ninguém que utilize, ainda que tenha algum tipo de decisão, o impacto é mínimo. Vale lembrar que aqui no Brasil, o X, que pertence ao Elon Musk, depois de muito espernear, ficou um tempão fora do ar e teve que se adequar às demandas feitas pela justiça brasileira para poder voltar, né? Exatamente, é isso. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta já já com a conclusão do Viva Voz. E nós estamos de volta com o Viva Voz para falar sobre as negociações em torno da tentativa de encerrar a guerra na Ucrânia. O presidente Lula se manifestou a esse respeito hoje, criticando a ideia de Donald Trump de negociar apenas com a Rússia, de Vladimir Putin, excluindo
a Ucrânia da mesa. Quem traz as informações para a gente é o André Pinheiro. Boa noite, André. Oi, Vera. Boa noite para você. Boa noite também para a Carol. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que o Brasil não mandará tropas para a Ucrânia. O presidente também defendeu a participação de Moscou e Kiev nas negociações pelo fim da guerra na Ucrânia, no momento em que o líder americano Donald Trump lidera conversas apenas com Vladimir Putin. A fala de Lula ocorreu em entrevista concedida ao lado do primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro. Também hoje, o presidente dos Estados Unidos atacou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em um post na rede social Truth Social. Após Zelensky dizer que não pode vender a Ucrânia e rejeitar o acordo proposto pelos Estados Unidos para trocar terras raras e ricas em minerais do país por apoio, Trump chamou Zelensky de comediante modestamente bem-sucedido, ditador e fez ameaças. Trump afirmou que é melhor Zelensky agir rapidamente ou não lhe restará um país. E complementou dizendo que as negociações com a Rússia para o fim da guerra têm sido um sucesso e que todos admitem que somente Trump e sua gestão podem fazer isso. Trump ressaltou ainda que ama a Ucrânia, mas que Zelensky faz um trabalho terrível e que o país está destruído e milhões de pessoas morreram de maneira desnecessária. O presidente americano também aproveitou para fazer críticas à gestão anterior do democrata Joe Biden. Trump disse que os Estados Unidos gastaram 350 bilhões de dólares com ajuda à Ucrânia e não receberam nenhuma contrapartida. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, rebateu nesta quarta-feira as críticas feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Zelensky disse que não vai vender seu país em referência à proposta do presidente americano de explorar minerais em regiões ucranianas e que Trump vive em uma bolha de desinformação gerada pela Rússia. Ele também desafiou Trump a tentar lhe retirar de seu cargo depois que ele sugeriu que a Ucrânia deveria realizar novas eleições porque a popularidade de Zelensky é muito baixa, de acordo com Trump. Vera. Obrigada, André, pelas suas informações. Tem aí uma mudança de eixo interessante, né, Carol? Porque o Lula, durante os seus 2 primeiros anos, agiu, né, em relação à guerra da Ucrânia, tentando contemporizar e muitas vezes sendo criticado justamente pelo fato de que tentava colocar mais ou menos na mesma altura ali os pratinhos da balança que responsabilizavam a Ucrânia e a Rússia pela ocorrência do conflito, pela sua ali, situação prolongada. Agora, diante dessa truculência, de novo, com que o Donald Trump entra em cena e tenta resolver as questões à sua moda, inclusive ameaçando solapar a Ucrânia e que o Zelensky pode perder um país, isso leva o Lula a fazer um leve aceno, um leve gesto em relação ao Zelensky e a sua participação numa eventual negociação. Achei a postura do presidente corajosa de se contrapor ao Trump nesse caso e bastante correta em termos do que preconiza a nossa história diplomática, que é justamente o fato óbvio de que qualquer negociação de paz tem de ter os dois lados envolvidos no conflito sentados à mesma mesa, e não um na mesa dos adultos e o outro numa mesa das crianças, excluindo inclusive a União Europeia, que tem sido um aliado dos Estados Unidos na condução desse conflito até aqui. Trump não pode simplesmente pegar tudo que a gestão Biden fez, rasgar como se não valesse, porque os Estados Unidos continuam sendo o mesmo país, não é porque trocou a guarda do governo que mudou tudo o que o país fez, inclusive investindo milhões de dólares na ajuda à Ucrânia para resistir a uma invasão. O que houve em relação à Ucrânia foi uma invasão por parte da Rússia. E uma invasão ali às barbas da União Europeia, que é um aliado histórico e parceiro militar da OTAN.
Agora, essa resposta do Lula, Vera, acho que é muito coerente com o que ele defendia. Ele foi criticado por defender, como você disse, uma certa equivalência entre Rússia e Ucrânia para que eles negociassem. E foi criticado porque não dá para se falar em equivalência quando tem um país invadido, né? A Ucrânia foi vítima de invasão. O que o Trump está fazendo é dar um bico nessa balança, né? Dizer que ele inverte a história. Exato. Como se a culpada fosse a Ucrânia, que é o país que foi invadido, né? Tem um artigo muito interessante no New York Times do Thomas Friedman, em que ele coloca em perspectiva toda essa retórica maluca do Trump, sem nenhum eixo possível da gente detectar. E ele até usa um trecho da música dos Beatles, Revolution, que é aquele que fala, você diz que tem uma solução real, você sabe, todos nós adoraríamos ver o plano. Porque a hipótese dele é que o Trump vai falando e fazendo essas coisas sem ter um plano claro e muito que blefando, inventando tudo à medida que avança e levando de roldão não só os Estados Unidos, a economia americana, como o mundo, a geopolítica mundial, a diplomacia, os organismos multilaterais, economia global. Então é algo de uma gravidade talvez sem precedentes, com a qual ninguém parece preparado para lidar, nem os republicanos, nem os democratas, nem a Suprema Corte, nem nenhum dos organismos dos Estados Unidos que ele está desmantelando numa velocidade também ímpar, e muito menos a União Europeia, os outros países e a comunidade internacional. Então, eu tenho visto muitos comentaristas e analistas americanos imaginando que só quando as coisas começarem a ficar muito graves vai começar a haver uma reação do próprio Partido Republicano a esse desmonte que ele está promovendo e essa tentativa de fazer com que todo mundo se submeta aos desígnios dele, desígnios que saem da veneta dele, não tem uma lógica nem mesmo ideológica muitas vezes, não atendem aos interesses comerciais e econômicos dos próprios Estados Unidos e tem o risco de causar uma crise econômica interna bem séria se forem levados a cabo da maneira como ele tem ameaçado, né? Tem uma frase muito boa nesse artigo do Thomas Friedman que ele fala: ou Trump quer abrir um buraco na economia dos Estados Unidos, ou está blefando, ou não tem a mínima ideia do que está fazendo. O risco é ser a terceira opção, né? Ou todas as anteriores, né? Ou todas as anteriores. Todas as anteriores, porque realmente é uma coisa que a gente fica olhando e demora até para entender a lógica e onde ele quer chegar com tudo isso. Então é muito perturbador. A gente tem tratado muito disso aqui com o Eduardo Graça, vai continuar tratando. E acho que é isso, Carol. Por hoje a gente fica por aqui, num dia bem cheio de assuntos. Vocês ainda têm outros temas bastante importantes para tratar aí na terceira hora do Ponto Final. Até amanhã, Vera. Um beijo. Até amanhã, pessoal. Um beijo.